Tito ele era um dos apóstolos, ele era um discípulo de Paulo. Tito provavelmente se converteu numa dessas caminhadas de Paulo. E Tito era um jovem. Tito era um jovenzinho, provavelmente muito mais jovem do que eu. Eu falei que eu ia falar do Gustavo. Imagina o Gustavo que está lá no som. Acho que Tito era um cara do perfil do Gustavo. Um cara descolado, um cara que falava bem, um cara cheio de Deus, corajoso. Você é. E Tito foi desafiado. Tito estava junto com Paulo e Silas lá no concílio de Jerusalém. Pô, o cara envolvido com o ministério, né? Um cara massa. E Tito, o que acontece? Estava andando com Paulo e parece que teve um BO grande ali numa cidade muito legal, chamada Creta. Quem já ouviu falar dessa cidade? Creta. Creta é uma ilha lá na Grécia, gente. Quando vocês forem sair de férias e aí forem para Creta, aí vocês tragam uma lembrancinha para mim. Ou vamos fazer uma caravana para Creta, ó. Receba aí, meu irmão. Então, Tito parece que estava tendo um rolo lá na igreja. Era uma rede de igrejas lá em Creta. Mas Creta não era um lugar muito simples e muito fácil de conviver ali, não. O pessoal era meio bagunçado. A cultura grega era uma cultura bem bagunçada. Os caras tinham adoração ao corpo. E parece que a igreja estava tendo um problema lá, que eles estavam misturando o evangelho. E Tito, por ser um jovem grego, convertido por Paulo, então cheio do poder de Deus, foi desafiado a ir lá para resolver o problema. Agora, você imagina só uma cidade, não vou falar uma cidade do Brasil aqui, porque é complicado, alguém pode ficar triste, né? Mas imagina só Nova York. Imagina só que tem uma rede de igrejas lá, e o pessoal lá, dá pesada, e eu mando o Gustavo. Gustavo, ó, estamos com um problema lá em Nova York, ó. Nova York, hein? Estou te ajudando. E a gente precisa ir lá resolver, porque parece que a liderança das igrejas ali caíram nas mãos de pessoas que não estão bem intencionadas. E olha só que coisa, que curiosidade. Tem uma palavra que era usada antigamente para falar dos cretenses. Quem nascia em Creta era cretense. Só que eles mudaram a palavra, e a palavra se tornou cretiza, que lembra o cretino, cretina, mas não é a mesma coisa, tá? Mas cretiza, eles falavam, era um apelido para quem nascia em Creta, que significava, na época deles, era mentiroso e enganador. Eles eram conhecidos por isso. Os cretenses eram conhecidos por serem enganadores e traidores. Gente do mais alto calão, hein? Gente maravilhosa. E o pessoal, então, ali os líderes também eram corruptos. E parece que a igreja estava uma bagunça e Tito foi enviado. Tito, um jovem, mas que demonstrou maturidade. Uma pessoa que é jovem em idade não significa que ela seja imatura. Tem gente que vive o evangelho 30 anos e continua sendo uma criança na fé. Acontece. E tem gente que, às vezes, acaba de se converter, está ali nos seus primeiros anos de caminhada cristã, e a pessoa se desenvolve e assume papéis que, às vezes, os antigos, os que estão mais tempo no evangelho, olham e ficam irritados, ficam com raiva, porque a pessoa começa a se desenvolver, a se destacar, e religioso não gosta disso, gente. Religioso gosta de ver todo mundo ali na mesma régua, baixa. Bom, Tito era um desses. Tito era um homem desafiado. Um jovem que chegou ali em Creta, e quando ele chega em Creta, ele se depara com uma situação complicada. O que acontece então? Paulo ele escreve a Tito uma carta, para a gente aqui com 3 capítulos, mas é uma carta muito curta. Mas Paulo ali, ele passa para Tito como que uma igreja madura deve se desenvolver. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre a maturidade que faz a igreja avançar. Porque uma igreja não pode avançar com cristãos que não sejam maduros. Não pode, uma igreja não consegue avançar sem maturidade. E Cristo nos chama a isso. A salvação é o primeiro passo.
Depois a gente tem que desenvolver uma vida cristã madura. É isso, para isso que nós somos desafiados. Então, eu separei aqui quatro pontos que eu queria enfatizar, que eu acho que são importantes para nós todos, como igreja, para que a gente possa desenvolver a nossa vida cristã. Porque a vida cristã, do jeito que ela está, gente, é o seguinte: se a gente não desenvolver alguma coisa já essa semana, você perdeu mais uma semana. Se você não desenvolver durante a sua vida, você vai chegar lá na frente, no final da vida, vai olhar para trás e você não vai ver frutos. E isso é um pecado gigantesco, porque significa que a gente rejeitou a graça que a gente recebeu. É grave. Queria que fosse um pouquinho mais tranquila a palavra hoje, mas acho que a gente precisa, como igreja, sermos despertados para esse novo, não é uma coisa nova, mas a gente precisa ser despertado para isso, para a gente se desenvolver, senão a gente não vai caminhar como igreja. Vamos embora. Então, Tito 1, Mateus, pode pôr para mim aí, Tito 1, do versículo 1 até o 4. Qual coisa eu leio aqui? Aí, beleza. Vamos lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente, então ele já começa dando na unha dos cretenses ali, hein? A qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. E o verso 4, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, Paulo começa falando que Tito é um filho na fé. Então, para a gente começar a querer evoluir, crescer na vida cristã, primeiro a gente tem que ser um filho na fé. Um filho na fé é aquele que está disposto a ser moldado pelo caráter de Cristo. Um filho na fé, uma pessoa que se converte e acha que ela sabe de tudo, que ela conhece tudo, e que ela não precisa andar com ninguém, não precisa mais de igreja. Tem muitos crentes, infelizmente, que estão vivendo assim. Não preciso mais de igreja, a igreja sou eu ando assim, eu me desenvolvo. Esse cara não é maduro. Ele nunca foi um filho na fé. Ele nunca foi um filho na fé. Ele é um falso cristão. Uma palavra dura. Ele é um falso cristão. Então, o primeiro ponto, depois na sequência, eu quero abrir Tito 1, do 5 ao 9, a gente vai continuar, tá? Então, a gente tem que começar com essa premissa. Todos nós que recebemos o Evangelho, somos filhos na fé. Agora, o primeiro ponto que eu queria destacar é o caráter do cristão maduro. Paulo vai, na sequência, dizer a Tito que ele precisava levantar líderes. Ele precisava levantar líderes que tivessem o caráter de Cristo. Então, Tito, lá em Creta, o pessoal está com um monte de problema moral, ético, mas você vai procurar ali, no meio daquela igreja, no meio daquele povo, pessoas que tenham este caráter. E aí a gente vai ler agora, Tito 1, dos 5 até o 9. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Pode seguir? Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, olha só, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja, olha aí, as características de um cristão maduro: hospitaleiro, repita, hospitaleiro,
amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Próximo. E apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Até aí. Olha o caráter do cristão maduro. Aqui a gente está falando de presbíteros. Por quê? Porque a cidade toda era um caos. Mas a gente está falando aqui da nossa comunidade. Creio que na nossa comunidade, glória a Deus por isso, todos nós recebemos a graça e a palavra da salvação. Todos nós somos cristãos. Agora a gente precisa desenvolver as características de um cristão que é maduro. Quando a gente quer desenvolver as características de um cristão que é maduro, quando a gente lê, a gente está vendo características que todos nós precisamos ter. Não pode ser uma coisa assim, nossa, essa pessoa é sensata, ele é diferenciado. Por que ele é diferenciado? Sendo cristão, todos nós não deveríamos ser sensatos? Ser maridos de uma só mulher? Sermos honestos? Esse é o básico da vida cristã, querido. Esse é o começo. Uma vez que Cristo faz uma obra na gente, a gente começa a ser transformado. Então, aquele que vivia no pecado hoje, não viva mais. O caráter do cristão maduro não é uma exigência para líder. É um modelo para todo filho de Deus. Olha o que diz em 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Ai, que luta, né? Mas a gente peca. Eu sei que a gente peca. Ninguém é perfeito. A diferença é você pecar e se arrepender. É muito diferente daquele que vive no pecado. O cristão que está no processo de amadurecimento, ele começa a vencer algumas barreiras, algumas etapas da vida. Ele vai avançando, ele vai crescendo. Então, tinha cristão que tinha dificuldade em ser generoso. Ele vai se desenvolvendo, ele vai ficando o quê? Mais generoso. Tinha um cristão que tinha dificuldade no casamento. Ele tinha problemas de traição, ele tinha problemas de pornografia. O que acontece? Ele se converte, ele vai vencendo. Ele não vai ficando preso no pecado. Isso é um processo normal. Agora, se eu estou convertido há 10, há 15, há 20 anos, e estou preso nos pecados de quando eu me converti, tem alguma coisa muito errada no nosso caráter cristão. Ele não está sendo aperfeiçoado. A gente está fazendo alguma coisa errada, querido. Não estou falando aqui para vocês, é para nós, tá? Então, a maturidade começa quando buscamos, com a ajuda do Espírito Santo, a refletir o caráter de Cristo. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. Então, nós podemos sim refletir o caráter de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Então, o caráter de um cristão maduro. Segundo ponto. Isso é muito importante, tá? Principalmente nós que vivemos uma igreja em célula. A gente precisa viver isso. 2, o discipulado. Discipulado que gera crescimento. Olha só em Tito 2, do 1 ao 8. Vamos lá. Aí Paulo continua mostrando para Tito como que ele deveria fazer. Paulo é um homem muito sábio, cheio de Deus, falando assim, Tito, faz assim. E eu acho que é um ensinamento para a gente também. Olha só, 2, do 1 ao 8. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Só um minutinho. Então, Paulo está falando o quê? Tito, pega os homens e as mulheres mais velhas e ensina para eles como eles devem viver. Para quê? Olha só, a sequência.
Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Seguindo, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Aleluia! Olha que discipulado maravilhoso. Então, olha só a estratégia de Paulo. A gente está falando de uma cidade caótica. Isso eu estou trazendo para a nossa igreja aqui. Nós, graças a Deus, não temos uma igreja caótica, uma igreja abençoada. Então, pega aqui as pessoas mais velhas, que têm influência na cidade, que têm o caráter de Cristo. Ensina para que eles possam ensinar os mais novos, os mais jovens. Os mais jovens nem sempre vão ser os mais jovens de idade. São os mais imaturos. Ou seja, o crente maduro cuida do crente imaturo. Olha que processo maravilhoso. A igreja começa a crescer, a igreja começa a se desenvolver, a igreja começa a se fortalecer. Porque eu, graças a Deus, atingi a maturidade e agora eu vou chamar alguém para andar junto comigo. E eu começo a andar junto com essa pessoa, a pessoa também atinge um nível de maturidade, que ela também vai fazer a mesma coisa. O que eu faço? Eu deixo eles dois andando e vou buscar outro. E aqueles dois ali, quando atingirem o nível de maturidade, vão fazer a mesma coisa. Olha como o evangelho vai se espalhar. Olha como a maturidade vai alcançar todos nós. Mas às vezes a gente fica preso. Ai, mas ele não me cumprimentou na igreja hoje. Ele não lembrou o meu nome. Vocês já conheceram pessoas assim? Eu já. Nossa, olha, mas o Felipe falou que na minha casa até agora não foi. Na minha célula, graças a Deus, ninguém reclama. Eu que fico me cobrando, eu preciso ir. Mas, gente, tem gente que sai da igreja simplesmente porque a pessoa... Não, eu fui para a igreja, sentei no último banco, durante 3 domingos, ninguém reparou que eu estava lá. Pobre de mim. Pelo amor de Deus, gente. Que tipo de cristianismo que a gente quer viver? Se eu for num lugar que eu me esconda e ficar pedindo para alguém me encontrar, nós não temos tempo para brincar de esconde-esconde. Sinto muito, mas a urgência de pregar o evangelho é muito latente, não dá tempo. Eu não tenho tempo, você também não tem tempo de ficar brincando de esconde-esconde. A gente precisa avançar, queridos. As nossas células, eu brinco lá com o pessoal, falo, não é um clube de amigos ali. Temos que ser intencionais. Daqui a pouco, eu amo muito vocês da minha célula, mas eu não quero ver vocês de quinta-feira mais. Quero que cada um esteja na sua célula, multiplicando, ganhando vidas, crescendo, fazendo discipulado. E a gente vai se encontrar sim, para glorificar o Senhor pela obra que Ele está fazendo. Eu falei para o Danilo e para a Raquel esses dias aí, eu estou crendo que logo, logo vai ter uma igreja lá na Brasilândia de tanta gente que vai ser alcançada lá. Como que eu vou ver o Danilo e a Raquel toda hora? Eles estão cuidando de uma igreja. Aleluia. Eu creio. Olha isso. Eu vou ficar triste porque o Danilo não me liga mais. Ele está cuidando de gente pra caramba, glória a Deus, alcançando vidas naquele lugar. E eu creio que vai ser assim. Se a gente pensar desse jeito, vamos ter igrejas em cada bairro aqui da Zona Norte. Aleluia, a gente precisa disso. Discipulado faz bem, confronta a gente, faz a gente crescer, faz a gente amadurecer, faz a gente avançar. Ele é essencial para a gente caminhar juntos. Olha o que diz Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está se aproximando, não está? Todos os dias eu tenho visto que o dia do Senhor se aproxima. E assim, não dá para a gente parar
mais com coisas fúteis. Os apóstolos, eles não perdiam tempo. Ali com os apóstolos era o seguinte, falou 2 vezes, tchau, meu amigo, você não quer. Aqui tem gente que a gente já falou umas 10, 15 vezes, e mesmo assim, há anos, as pessoas ficam andando da mesma forma. Em círculos, né? A gente não evolui, a gente fica preso em círculos. E muitas vezes a liderança também tem que tomar cuidado. Às vezes a gente também pode estar vivendo uma vida assim, rodando, sabe? Na mesma roda, no mesmo ciclo vicioso, não sai dali, e a minha célula não avança, por quê? Porque a gente talvez não tenha amadurecido, a gente precisa amadurecer. Então a maturidade, ela se fortalece no ambiente de comunhão e de ensino bíblico. Participe ativamente, queridos, da célula. Seja ativo, seja intencional nos encontros. Marcar churrasco é legal, é gostoso, não estou falando que é ruim, não. Mas se a gente não tiver nenhuma razão para marcar aquele churrasco, aquele jantar, se não tiver nenhum motivo, se for só para assar uma carne, não faça. Se a gente não for intencional nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos, não perca tempo. Eu vou falar assim, você está fazendo isso porque eu gosto muito daquela pessoa, eu amo. Olha, a gente se ama, glória a Deus, somos uma igreja família, a gente se ama. Mas não faça do seu tempo um desperdício. Senão a gente entra no que a gente ouviu semana passada. A gente vai desperdiçar a graça que a gente recebeu. E o tempo é muito curto, parece que não. Minha filha ontem a gente comemorou o aniversário de 11 anos dela. Eu lembro do dia que ela nasceu e parece que foi ontem. E se eu começar a olhar para a igreja da mesma forma? Estamos aqui há quantos anos? 13. Vamos fazer 14 anos na Zona Norte. 14 anos. Eu não vou aceitar mais perder tempo. A gente se desloca da Zona Leste, vem para cá, e a gente ama estar aqui, mas a gente precisa ser intencional. A gente precisa trabalhar para uma igreja que avance, que multiplique, que amadureça, que cresça. Não é isso? Eu creio nessa igreja. Eu creio que essa igreja está num processo de amadurecimento, de crescimento, de fortalecimento, e a gente vai ver os frutos disso em nome de Jesus. Aleluia. Terceiro ponto. A graça, terceiro ponto, Mateus, por favor. Aí. A graça que salva e educa. Porque às vezes a gente fica olhando, como que eu vou fazer isso? Você está falando um negócio aí que é meio difícil de alcançar e tal. Calma, fica tranquilo, olha só. Tito 2, do 11 até o 14. Olha só, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, olha só, repita comigo, ela nos ensina. Olha só, a graça que ensina, não é o pastor que ensina? Não, é a graça que ensina. Oh, aleluia. Os líderes ajudam, mas quem ensina, quem muda o caráter é a graça. Você recebeu a graça? Eu também recebi a graça, então ela já está ensinando. Tem uma versão na Almeida Revista, ela fala assim, ela nos educa. Ela nos educa, que lindo. A renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Senhor, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, aleluia, dedicado à prática de boas obras. Aleluia, aleluia. Grite aleluia, dá um aleluia, aleluia.
A graça nos alcançou e ela que vai nos ensinar a fazer todas essas coisas. Que bênção! Através do Espírito Santo que já mora dentro de nós. Oh, meu Deus do céu! Então, a graça não apenas salva, ela também nos educa e transforma o nosso comportamento. Então, crente que está preso ali, pô, desde que eu me converti, eu sofro, eu padeço desse mal. Olha aí, a graça transforma o nosso comportamento, e não só muda o comportamento, ela nos faz virarmos pessoas zelosas também com as boas obras. Porque quem recebeu a graça precisa depois o quê? Frutificar. Então, a graça que nos educa. Olha só o que diz em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A graça, ela faz um processo na gente de amadurecimento. Amadurecer é fácil? Não é fácil. Se eu falar que é fácil, é mentira. Mas é necessário. Amadurecer é um processo. É como educar um filho. A gente falou de filhos hoje. É difícil realmente educar os filhos, mas é prazeroso quando a gente começa a ver os resultados da educação que a gente vai dando, não é? Olha o orgulho do pai, quando vem alguém de fora e chega assim para você e fala assim, olha, preciso dar parabéns para os seus filhos, são uma bênção. Seus filhos são tão educados, seus filhos são comportados, são zelosos. Não dá orgulho para a gente? Quem é pai aí? Maravilhoso. Agora, o processo, imagina só Deus olhando para a gente, e Deus fala assim, poxa vida, tem um filho lá, tem 25 anos de evangelho, o cara toda hora acha que vai ficar sem dinheiro para pagar as contas. Há 25 anos que eu sustento ele, e há 25 anos que ele acha todo mês que não vai ter dinheiro para pagar a conta. Pelo amor de Deus, gente, vamos sair dessa fase. Faz 30 anos que o cara tem um caso fora do casamento. E há 30 anos que ele se arrepende todo domingo. Faz 30 anos que esse cara está preso na pornografia. E toda semana ele se arrepende e fala que quer mudar. Olha, amadurecer é um processo difícil. Só que a gente precisa se posicionar para isso. Senão a gente vai... como Deus vai sentir aquele orgulho que a gente sente quando a gente recebe o feedback dos nossos filhos? Poxa vida, gente, se para nós pais isso é maravilhoso, imagina para o Senhor ver a gente frutificar, errar. Se o seu filho errar com você, você vai puni-lo? Você vai chicoteá-lo? Não, né? Por isso que a gente recebeu a graça. O Senhor olha para a gente, Ele vê o sangue de Jesus em cima de nós. Ele não consegue mais ver a iniquidade, mas Ele precisa ver os frutos. Ele fala assim, filho, o sangue do meu filho primogênito está sobre você. Mas e aí, você vai fazer o que com isso? Vai desperdiçar? Vai jogar fora? Não dá. A gente brinca com a Valentina, ela tem 11, completou ontem. E às vezes ela com a Antonella é o seguinte, às vezes está coisa linda, tão maravilhosas, brincando, né, uma servindo a outra. De repente, no mesmo dia, parece Israel e Irã. É míssil para tudo que é lado, é chinelo, você escuta barulho de tapa, e a gente começa a gritar, é aquela bagunça toda. Aí eu brinco com a Valentina, às vezes é uma provocação besta, e ela se batizou esse ano. Falei assim, vai se batizar de novo? Vai precisar se batizar de novo? Está amadurecendo. Às vezes a gente tem coisas de meninos ainda, às vezes a gente pisa na bola, óbvio que pisa. Mas o pai, ele faz o quê? Ele corrige o filho que ele ama. Senhor, essa é a graça maravilhosa. Então, maturidade é um fruto da graça, atuando continuamente e moldando o nosso caráter. E aqui eu já vou para o fim. O último ponto são os frutos que revelam a maturidade. Que melhor maneira de mostrar, de mostrar que a gente se arrependeu, que a gente se converteu,
que a gente recebeu essa graça, que a gente foi transformado no nosso caráter, do que frutos. Falar, meus amigos, falar, olha, a gente vê no nosso país aqui, como os políticos falam bonito, né? Como eles falam bonitos, como é maravilhoso ver o discurso. E no final, quando vai, cadê os frutos? A gente muitas vezes não vê, né? Então, para falar, a gente fala, essa semana, meu tempo com Deus foi uma bênção. Essa semana, orei todas as madrugadas. Conheci uma pessoa assim, estou orando no monte, de madrugada, toda noite. Aqui, se você me ligar 3 horas da manhã, eu estou no monte, orando. Você diz, caramba. Aí, na mesma conversa, começava a amaldiçoar os irmãos. Eu falei, caramba, mas que monte é esse que você foi, querido? Jesus Cristo. Nossa, não. É o Monte Ararat lá, ficou preso ali e ficou de mau humor, porque a água não descia. Tá louco. Não, é assim. Então, fruto, nada fala mais alto do que fruto. Olha só, Tito 3, do 1 ao 8, fala o seguinte. Vamos lá. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Ó, mostre fruto, querido. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Ó, quem é bravinho aí? Irmão bravinho? Irmão bravinho, essa é para você, irmão bravinho. Mostre mansidão aos homens. Olha lá, sabe por quê a gente tem que ser desse jeito e mostrar fruto? Olha só o que Paulo fala, olha a humildade desse homem. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Eu também era assim. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Eu também era ruim, meu. Eu também era zoado. Não acha que é só você, não. Eu também. Eu falo para os meus amigos até hoje. Gente, ó, vocês vão andar comigo, vocês vão ver que eu sou zoado. Mas Jesus mora em mim, a gente tenta melhorar. Eu sou ruim também, mas assim, vamos agir com misericórdia para as pessoas. A gente fica querendo só paulada e só tapa na cara. E é misericórdia para mim e justiça e lei para eles. Calma, está todo mundo no mesmo barco crescendo. É isso aí, eu acho que tem que ser assim, ó. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, o que vai acontecer? Não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Ei, querido, amadurecer, olha só, Ele o fez a mim, de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens, até aí. Queridos, maturidade é um processo, não é simples, mas todos nós fomos chamados a evoluirmos, a crescermos, a nos tornarmos crentes maduros. Obviamente que a gente não se esquece de onde a gente veio, porque a gente precisa se lembrar sempre de onde a gente veio, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas sim na graça que a gente foi recebida por nós. Então, Paulo lembra que antes a gente era quem a gente era e o que Cristo fez por nós. E acho que a melhor resposta que a gente pode dar para o que a gente recebeu é frutificar. Então, a maturidade é o fruto do caráter de Cristo sendo moldado em nós. A maturidade é isso. E o Senhor
nos chama, o Senhor nos chama a todos nós a sermos uma igreja madura. Isso aqui a gente está falando, é coletivo, mas começa no individual. É individual. Eu preciso amadurecer como crente. Senhor, onde que eu não estou sendo maduro aqui, Senhor? Eu não quero mais ficar preso naquilo que me escraviza. O Senhor já me libertou. Uma vez reconhecendo isso, o Senhor tem um processo de amadurecimento. Comece a andar com gente que vai te ajudar a crescer. Vamos avançar juntos. O Senhor tem isso para as nossas células, para as nossas vidas, para as nossas células. E a consequência disso tudo a gente vai ver aqui. Os frutos a gente vai ver aqui. Precisamos. O tempo, a palavra diz que a gente precisa identificar a urgência do momento, para a gente começar a frutificar. A gente precisa, queridos. E o desafio que eu queria deixar para a gente, essa aplicação, é para a gente examinar a nossa vida agora. Temos frutos visíveis da maturidade, ou a gente está ainda comendo papinha, ou a gente ainda está precisando de leite. Nada, mais uma vez, nada contra os irmãos que precisam ainda do leite. Nós somos uma igreja, né, que tem pessoas chegando agora, tem pessoas que já estão aqui há muito tempo, mas a gente precisa avançar, a gente precisa crescer. Aquele que é menino vai vir se tornar homem. As meninas se tornarão mulheres de Deus. Depois os anciãos também ensinarão os jovens. E os jovens ensinarão a próxima geração. Essa é uma igreja saudável, uma igreja madura, uma igreja que avança. Eu creio nisso. Tito começou como filho na fé, mas depois ele edificou uma rede de igrejas lá em Creta. Então eu vou deixar só para a gente recapitular os 4 pontos que a gente precisa, né? Primeiro, o caráter do cristão maduro. A gente precisa desenvolver as características de um cristão maduro. Segundo, o discipulado que gera vida, um discipulado que gera crescimento. O terceiro é a graça. Uma vez que eu recebi a graça, eu sou não somente salvo, mas educado, ensinado a me tornar mais maduro, a crescer. E o quarto são os frutos que vão revelar essa maturidade na nossa vida, na nossa igreja, nas nossas células e onde a gente estiver. E o desafio é esse. Eu queria convidar vocês a se levantarem. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração agora. Sabe, é um tempo de oração individual, onde a gente vai se examinar agora. A gente vai pedir para o Espírito Santo. Ele que revela todas as coisas, as que estão encobertas também. Acho que temos tantas coisas que precisamos entender. E o Espírito Santo está aqui agora, ele está se manifestando, o poder dele se manifestando. Comece a orar agora no seu lugar. Fala: Espírito Santo, onde eu ainda estou preso, onde eu preciso crescer, amadurecer. Eu não quero ficar preso nos mesmos ciclos, eu não quero ficar preso no meu passado, eu não quero ficar preso nos mesmos erros. Eu preciso amadurecer, Espírito Santo. Eu recebi a Tua graça, Senhor. Tua graça me ensina, Tua graça ela me educa, Tua graça ela me faz crescer, ela me faz amadurecer. Eu não quero ser um crente parado, um crente paralisado, um crente perdido, Senhor. Mas eu quero frutificar, Senhor. Eu quero frutificar, Senhor. Eu preciso, Senhor, ser intencional, Pai. Preciso ser intencional. Pai. Eu preciso, Senhor, que a igreja cresça, e eu preciso fazer parte disso, Senhor. Parte da igreja viva, da igreja que avança, da igreja que avançará e destruirá as portas do inferno, Senhor. Eu creio que eu sou parte dessa igreja, Senhor. Da igreja, Senhor, que avançará, Senhor. Da igreja que imparável, Senhor. Nós cremos, Pai, que estamos nos últimos dias, Pai. Nós cremos que
Pai, a igreja agora, Senhor, ganhará uma força sobrenatural, Senhor. E eu faço parte deste movimento, desse projeto eterno, Senhor. Eu faço parte, Senhor, daqueles que estão construindo, Senhor, preparando, Senhor, o caminho para a Tua vinda, Senhor. Eu não vou me contentar, Senhor, em ficar parado, Senhor. Eu não vou me contentar em ser um crente criança, Senhor, em ser um cristão imaturo, Senhor. Mas, Senhor, eu vou avançar, Pai, para a maturidade, Senhor. Eu vou me desenvolver juntamente com os meus irmãos, Pai. Que seja assim na nossa igreja, que seja assim nas nossas vidas, que seja assim nas nossas células, Pai. Que seja assim, Senhor, na vida da liderança, Senhor. Daqueles que estão chegando agora entre nós, Pai. Que haja um desenvolvimento, Senhor, sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus.